Fala minha gente, muito boa noite pra vocês. Tô aqui de volta pra trazer mais um conteúdo que pode agregar valor à sua jornada. E hoje eu queria comentar sobre um filme que me chamou a atenção na última semana. O nome do filme se chama O Show de Truman. É interpretado pelo ator Jim Carrey. É ele, um astro do cinema, um cara que desenvolve muito bem o papel de humor, né? Mas esse filme não é besteirol, só pra deixar bem claro aqui, tá? É um filme de 1998, muito antigo até, porém traz uma realidade muito forte para os dias de hoje, que levam a gente a pensar sobre questões que podem mudar a forma que a gente encara a vida, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é que o filme, ele retrata a cena de um jovem que foi escolhido. Ele era órfão, e um diretor, ele montou um cenário gigante, um reality show muito mais apurado do que o Big Brother, e muito mais antiga, né? Para tentar ali entreter o mundo através de uma realidade criada, de uma vida perfeita para o Truman, né? Então ele cresce, começa a estudar, ele trabalha, ele se forma, ele casa, enfim. Só que ele começa a se questionar sobre algumas coisas que não faziam muito sentido. Então, por exemplo, a morte do pai dele foi muito misteriosa, né? Apesar de ter sido um afogamento. Uma mulher da qual ele se apaixonou e de repente ela foi retirada de cena, né? E o pai que ele reencontra no meio daquele cenário gigante, né? Ele reencontra e de repente as pessoas tiram ele de cena como se fosse algo natural e todo mundo volta à vida normal. Então ele começa a gerar alguns questionamentos. E ele tenta viver além daquele momento, daquela vida que ele levava, né? Ele tenta pensar em viajar, em conhecer novos ares, culturas, comida. E na medida que ele questiona os amigos, aí que entra o primeiro ponto que me chamou a atenção. Aí, na medida que ele questiona os amigos, ele é incentivado a ficar naquela região. Então os amigos dizem, não, deixa isso quieto. Eu acho que aqui é o melhor lugar. Uma vida perfeita como essa, como que a gente pode ignorar? Como que a gente quer pensar em viajar em outro lugar? E ele tenta de alguma forma ali convencer os amigos, não, eu acho que tem outros ares, tem outros lugares. E mesmo assim os amigos não querem, não querem que ele vá, né? Só que de uma certa forma isso me veio um insight, né? É incrível como as amizades tentam proteger dentro de uma perspectiva da qual ele tem até aquele dia, até aquele momento. E não a partir de uma especialidade que ele tem para que ele seja uma referência, para que a gente se inspire nele para ser igual a ele. Eu acho que você captou a mensagem. Então qual que é a ideia aqui? A gente acaba pedindo conselhos para pessoas que não são especialistas naquilo que a gente quer desenvolver. E pode ter certeza, se houvesse alguém naquela área ali, né, por exemplo, se o diretor não tivesse programado uma chegada inesperada de um homem que já tivesse viajado por vários lugares e ele tivesse contato, então qual que é o ponto ali? O Jim Carrey, o Truman, ele iria questionar esse rapaz iria incentivar o Truman a viajar. Por quê? Porque a experiência desse personagem B aí foi muito boa, tá? E quando a gente pergunta, quando a gente se aconselha com pessoas que não tiveram aquela experiência que a gente quer desenvolver, eles vão tentar nos proteger, e isso pode ser prejudicial pra gente. Foi o primeiro insight que veio assim na mente. Bom, no desenvolver do filme, ele não esquece aquela bendita namorada que ele até teve um beijo com ela. E mesmo ele casado, ele ainda pensa nessa outra mulher. Então ele começa a se questionar como que ele poderia sair dali, como que ele poderia tirar férias, como ele poderia conseguir uma grana legal pra sair. E ele tenta conversar com a esposa para que ela pudesse o acompanhar. E de alguma forma a esposa, mais uma vez, coloca ele numa rota de comodismo, da qual se parece muito com os dias de hoje. Então, o que me levou a entender? Mudar demanda muita energia. Mudar leva muita energia da gente. E isso nem todo mundo está disposto a pagar. Então é preciso ter muita intenção, muito foco. É preciso ter um propósito muito, forte, para que possa vencer todos esses obstáculos. Então, ele mudar gasta muita energia, mas em compensação te eleva ao nível. E esse foi outra percepção que veio. É incrível, as amizades, o pessoal do trabalho, a esposa, todo o ambiente que ele vivenciava incentivava ele a ficar naquele momento, naquela região, naquele lugar. Então ele precisava vencer uma espécie de barreira através dos argumentos, através de pesquisa, através de especialização, para que pudesse sair daquele platô ali. E eu achei aquilo sensacional, veio como uma baita lição.
tá? E enquanto isso, o diretor sempre organizava ali personagens que pudessem reforçar o quanto aquele lugar era incrível, era um paraíso para ele. E mesmo assim, a mente do Jim Carrey, né, do Truman, não parava de pensar em novas possibilidades. Por que isso não pode ser diferente? Por que nós seguimos dessa forma? Por que eu tenho que ser assim igual a essas outras pessoas? Então ele sempre se questionava nessa linha. E o último ponto que eu achei muito interessante foi o seguinte: quando ele teve a chance de escolher entre ficar naquele ambiente, porque de fato ele conseguiu uma forma de sair daquele lugar, quando ele conseguiu ter essa decisão, ele entregou algo muito, muito curioso para que pudesse alcançar esse resultado. Ele fez questão de entregar a própria vida em busca de descobrir o propósito dele. Então, quando ele descobriu que o propósito dele não era ficar naquele lugar, era desbravar novos conhecimentos, era conhecer novas culturas, novas comidas, enfim, novas regiões, ele quase morreu, literalmente. Isso me ensinou uma coisa muito forte. Será que o propósito que nós temos hoje é forte o suficiente para que a gente construa uma força capaz de até colocar nossa vida em risco? Então, caramba, ele quase morreu afogado, tentando sair daquele lugar. E de fato ele conseguiu sair, teve, né, a continuidade lá fora. E provavelmente ele encontrou aquela mulher, porque a atual esposa dele lá tinha desistido. Depois que ele venceu uma certa barreira ali de questionamentos, ele avançou querendo saber mais. E isso a esposa não quis continuar, até porque ela não é uma esposa fake, né? Era comprada ali, enfim. E o grande ponto é que ele navegou num lugar que ele tinha muito medo. Então, qual que era o ponto aqui? Quando o propósito é muito forte, até os maiores medos, mesmo que eles sejam traumáticos, são vencidos quando o propósito é muito forte. Isso eu posso aplicar em qualquer área da vida. Eu vou citar, por exemplo, uma vida espiritual com Deus. Quando você quer desenvolver uma espiritualidade muito forte, então qualquer outra coisa que você tenha de vício pode se tornar muito menor quando você tem a visão de onde você quer chegar. Então eu achei sensacional essa observação, veio como estalo, e quando eu assisti eu achei muito válido para o dia a dia, para a prática do dia a dia. E eu queria compartilhar aqui com você, porque eu sei que isso pode agregar valor ao seu pensamento, à sua forma de raciocinar, ao seu ajuste no aperfeiçoamento, enfim. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo e dessas 3 lições aí que eu acho bacana parar para pensar, tá? Então, eu só peço aqui que você comente qual que você mais gostou das 3 lições e qual delas você gostaria de desenvolver mais. Não esquece de curtir, comentar ou compartilhar com alguém se você achou esse pensamento aqui interessante para comentar, beleza? Então, até o próximo vídeo, tamo junto e é nóis, valeu!